Nós hoje vivemos uma época em que, por exemplo, a apresentação de propagandas da TIM, né, fale ilimitado, cartão Mastercard, né, gaste ilimitado. Né? Vivemos uma ideia de tecnologia que parece que podemos explorar o mundo de forma ilimitada. Ainda não conseguimos ir para a Lua no final de semana e na segunda-feira estar trabalhando, né? É uma limitação da tecnologia, mas parece que os discursos apresentam de que podemos fazer qualquer coisa. Dentro da questão da ecologia, um debate já de décadas sobre o caráter limitado dos recursos que nós temos e também apresentar a própria ideia de finitude, pelo menos em alguns traços na hermenêutica do Paul Ricoeur, né? Ele que, na sua trajetória, né, professor filósofo francês, viveu de 1903 a 2005, e um dos pontos marcantes da vida dele, que expressa um pouco do que eu apresento, é que em 1968, né, para quem lembra o movimento estudantil francês, ele foi praticamente humilhado, né, segundo alguns relatos, até jogaram baldes de urina no seu corpo e outras formas todas de rebeldia por esse movimento. Tanto que em 1971 ele começa a trabalhar na Universidade de Chicago e fica lá até 1991. Por 20 anos ele fica nos Estados Unidos, o que deixou uma marca profunda na sua vida, pensar essa questão do limite do diálogo, o limite da convivência, que não foi mais possível na França. É um pensador influenciado por várias teorias, e um dos pontos que eu gostaria de mencionar é que ele passou a vida toda explorando os limites das teorias com as quais ele teve contato. A fenomenologia, a hermenêutica, a religião, a teologia protestante, né, que é uma marca da sua trajetória, da sua obra, a teoria filosófica da linguagem analítica, do estruturalismo, enfim, ele passou a vida toda dele se dedicando e produz, e isso que eu gostaria de marcar, é explorar os limites das teorias como uma forma de explorar os próprios limites da condição humana. Para isso, eu apresento 3 conceitos que eu chamo de pressupostos conceituais. Primeiro, que é o conceito de horizonte, muito bem apresentado pelo professor Luiz, e que se tornou clássico na obra do Gadamer, que todo sentido, todo significado, definição, argumentação que construímos sobre algo sempre acontece dentro de um horizonte de doação. Isso é um pressuposto fenomenológico. Husserl, Heidegger, o próprio Gadamer depois explora isso também. O segundo pressuposto conceitual é o conceito de mundo, que tem um debate muito bem apresentado pelo professor Ernildo Stein, mostrando as diferenças, por exemplo, entre o conceito de mundo da vida, Lebenswelt, e o conceito de ser no mundo, com as suas devidas diferenças entre esses autores, mas que foi retomado por Habermas e por outros autores, principalmente o conceito de mundo da vida, dizendo como esse conceito é condição de possibilidade de toda a experiência do ser humano. E, por fim, um terceiro pressuposto conceitual, que é o da linguagem e da temporalidade, juntos. Compreender, interpretar, acontece sempre dentro, né, sempre na dimensão da linguagem e do tempo. E também apresento os conceitos, alguns pressupostos históricos com os quais Paul Ricoeur dialoga e que são marcantes para pensar essa questão do limite do humano ser. Primeiro, na própria narrativa bíblica do Gênesis, nós vemos que tem uma limitação. Adão e Eva, personagens simbólicos, eles não podem fazer tudo, têm limites. Não podem comer de uma certa árvore, tem uma limitação. As narrativas posteriores, como Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, apresentam que todo aquele que come do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento, é expulso de algum paraíso. Mas ali nós temos uma narrativa que já demonstra os limites da própria condição humana. A teologia medieval também apresenta vários elementos da limitação humana perante Deus, mas sempre numa ligação metafísica. Nós temos já também nas narrativas míticas o conceito de limite, principalmente em textos como que retratam Édipo e Sísifo,
Édipo, né, que é uma figura, um personagem central até para a psicologia freudiana, aparece sempre como aquele limite em que o pai, né, independente da sua escolha, de algum modo é morto pelo próprio filho. Do mito de Sísifo também, pela sua própria condição humana, precisa permanecer continuamente repetindo sempre o mesmo gesto. Outras perspectivas da literatura também apresentam os limites, para mim se tornam clássicos, principalmente da obra do Macbeth, do Shakespeare, onde que, independente da ação dele, a consciência de culpa depois se torna o limite da sua própria vida. Não é o limite imposto pelo outro, mas pela sua própria. Ou então também da obra do Ray Lear, que apesar de toda a vivência, e o professor Luiz apresentou um dado, né, o Gadamer aos 97 anos tem algo nos a dizer de forma importante. E o Ray Lear é aquele sujeito que tem uma vida longa, mas que não conseguiu alcançar, de certa forma, uma sabedoria. E assim podemos encontrar também a questão na literatura do Rilke, que é um dos autores que tem me motivado a pesquisar principalmente essa questão da indigência da linguagem para poder expressar a condição humana no momento em que nós rompemos com toda a perspectiva metafísica ontoteológica e inauguramos um espaço propriamente humano com a hermenêutica filosófica e com a filosofia hermenêutica. Eu diria que no Brasil, Machado de Assis, o próprio Guimarães Rosa, que o Luiz é um especialista, apresenta essa questão do limite. Isso é um defeito do Paulo Ricoeur, não ter lido o Machado de Assis, né? Isso é um elogio para nós brasileiros, né? Talvez poderia ter alguns outros elementos, mas não teve contato, que é um autor clássico da literatura brasileira. Outro ponto do limite que aparece na obra do Paulo Ricoeur é a questão da psicologia, do consciente e do inconsciente. Nós vemos na sua abordagem, principalmente de uma crítica das ideologias ou de uma crítica da consciência de si, um gesto de descentramento do próprio sujeito, pensado, instaurado, postulado pelo cartesianismo. Um descentramento que se dá com Copérnico, em que nós não somos mais o centro do universo. Depois, um descentramento com o Darwin, em que nós não somos o centro de todas as espécies. E depois com o próprio Freud, em que nós, o consciente, não somos senhor na própria casa. Também, dentro da própria filosofia, e aí que é o debate maior do Paulo Ricoeur, o mito da caverna de Platão apresenta os limites, né? Ou seja, vivemos acorrentados, a maior parte vive dessa forma, há um limite da própria condição. O que significa sair da caverna? De fato, às vezes não é um engodo para quem pensa que está fora dessa situação, dessa dimensão. O conceito de frônesis, que o Luiz também apresentou, que é um dos conceitos dentro da ética, que apresenta bem a questão dos limites, né? Pensar, por exemplo, um deles do que cortando o ar da própria resistência. E, por fim, ainda um debate que o Paulo Ricoeur faz com o mito da cura que o Heidegger apresenta na obra Ser e Tempo, né? As limitações todas da nossa condição humana. Esses pressupostos todos, históricos e conceituais, encontro eles de certa forma, em dois momentos do desdobramento da hermenêutica do Paulo Ricoeur, que é uma obra extensa, gigantesca e com uma certa complexidade, porque ele dialoga com muitos autores e nem sempre é simples de a gente conseguir dar conta de todos os argumentos que ele apresenta. E eu faço apenas dois momentos, não apresentando elas em si, mas tentando mostrar de que forma ele trabalha essa questão do limite. O primeiro é a questão da vontade, que ele trabalha nas primeiras obras, iniciada com a sua tese de doutorado, Natureza e Liberdade. Ele vai apresentar uma espécie de antropologia do ser humano capaz. Sou eu, diz ele, que projeto e faço algo ao projetar ou fazer algo. Nessa apresentação desse ser capaz, ele mostra de que a análise ou a narrativa filosófica sempre tem um resíduo, tem sempre um limite que não consegue dar conta de toda a totalidade do ser e do viver humano. Sempre precisamos pensar, reinterpretar a nossa própria condição. Não que o humano seja maior que qualquer teoria ou conjunto delas, mas porque nenhuma teoria consegue ver o ser humano em sua totalidade
de perspectivas. Por isso, ele vai colocar que sempre há uma posição e uma disposição em que cada perspectiva é vista de forma diferente. E ele apresenta isso, que aí que eu quero mostrar principalmente a questão dos limites na própria condição, principalmente fazendo uma crítica à polarização, que chega a ser quase uma patologia na contemporaneidade, que nós vivemos hoje também, que nem o professor Luiz mencionou muito bem, em relação à questão política. Nós temos que pensar, tem os esquerdopatas e os direitopatas e assim por diante, então todas essas narrativas discursivas em que há uma manifestação do que ontem a professora Kathleen apresentou tão bem, sobre uma espécie de ódio instaurado como um modo de vida. Precisamos odiar alguém, se não odiamos não tem sentido a nossa vida. Então, quanto mais inimigos a gente tem, mais parece que sucesso que a gente consegue alcançar. E essas mídias dão voz, segundo alguns autores, a um conjunto de argumentos que faltam com o mínimo de razoabilidade de convivência. Então, o Paulo Ricoeur vai mostrar que não existe nenhum sistema que dê conta dessas polaridades que poderiam ser apresentadas sobre o ser humano. E aí ele faz um jogo argumentativo para dizer que o ser humano se apresenta numa relação entre o voluntário e o involuntário. O voluntário, a questão da vontade, que depois ele vai chamar de uma poética da vontade, ele diz o seguinte: existe primeiro uma motivação, pelo fato de eu já estar no mundo. Então, toda essa motivação, não existe nenhuma decisão sem motivo. Todas as nossas ações, elas estão ligadas a isso. Esses motivos, por sua vez, estão ligados a valores que nós avaliamos. E, por fim, a aceitação das razões para os atos. E isso está interligado com o involuntário, que ele vai chamar do corpo, propriamente, ou então os valores orgânicos. Nós temos, e isso é um debate que talvez o Ricoeur não consegue dar conta, ou pelo menos podemos pensar de forma um pouco diferente hoje, principalmente com as neurociências, ele não consegue explicar de forma, e talvez não é papel da filosofia conseguir dar conta de tudo isso, sozinha pelo menos, explicar essa relação da vontade com o involuntário pensando pelo próprio corpo. Hoje as neurociências pensam pelo conceito de acoplamento. Então ele vai dizer que necessidade e prazer, ambos têm motivos. Por exemplo, pegar a questão da comida. Eu não escolho ter fome, mas eu posso escolher comer, quando há uma comida disponível. E aí vem uma das questões que a gente coloca hoje, nesses momentos de crise, a miserabilidade. Então, a fome não é uma escolha, mas comer, sim. O que comer, né? E se tiver disponível de preferência, né? Por fim, também a questão da imaginação dentro de si próprio, né? Tanto a necessidade quanto o prazer estão ligados a algo imaginário. E aí entra a questão do simbólico, que é um próximo passo que ele vai pensar. Então, simbolizamos o mundo a partir de imagens, criamos imagens. O tempo como fundamental nessa própria imaginação. Como é que ele trabalha com a questão do voluntário e do involuntário? Ele vai dizer o seguinte: a dor não é o oposto do prazer. A dor não é o oposto do prazer, mas algo heterogêneo. Com isso, é uma desconstrução de qualquer perspectiva que tende a interpretar o ser humano e a sociedade de forma polarizante. Algo heterogêneo, diferente. Ele vai dizer, existe na vida orgânica uma pluralidade de valores também. Nós já sempre interpretamos as próprias necessidades, a própria vida orgânica. Ela não se dá como algo simplesmente dado nos seres humanos. Por isso, o ser humano não é uma máquina, nos moldes cartesianos, mas um ser que se constitui na inter-relação com os outros no mundo. Conhecemos a nós apenas de modo indireto, em termos do mundo objetivo e das nossas ações nele. Então, aqui ele faz uma crítica, de certa forma, ao Descartes. Todos os franceses, né, a grande maioria deles, não vão até Descartes ou não partem dele, mas pelo menos passam e cumprimentam ele. Então, o Paulo Ricoeur não faz de forma diferente, trabalha com uma perspectiva de uma filosofia reflexiva, que tem esse viés hermenêutico, que ele vai dizer o seguinte: o maior problema da filosofia cartesiana é pensar um ego autopostulante,
que nega o outro, que é capaz de negar o próprio mundo, sendo delimitado apenas ao conceito de extensão. Por isso, todo pensar sobre o mundo é autônomo, mas ao mesmo tempo dependente. Nós elaboramos, simbolizamos, imaginamos o mundo, mas essa imaginação, essa linguagem sempre se relaciona com o mundo, com a realidade. E aí tem alguns elementos problemáticos nisso, talvez depois nas perguntas apareçam e o professor Luiz possa argumentar melhor sobre a questão de um elemento realístico na própria compreensão, na própria hermenêutica, que por vezes ficava meio à margem, principalmente na obra do Heidegger. Por isso também ele vai dizer que qualquer momento, a qualquer momento o dito, o expresso, definido, pode ser revisitado e deve ser revisitado e revisado. Então, algo novo pode ser visto em algo que já estava à margem, constituinte, continuidade e descontinuidade, que é a bela leitura que o Gadamer faz dos gregos, o Heidegger, e apresentada pelo professor Luiz. Ou seja, Platão e Aristóteles têm alguma coisa a nos dizer depois de Descartes, Kant, Hegel, Heidegger, Gadamer, né? Podemos fazer esse tipo de pergunta. Né? Essa dimensão do voluntário e do involuntário, que mostra os limites de um e outro, mas que não os negam, vai apresentar em 3 lamentos que aparecem. O primeiro lamento da finitude, que é um dos temas principais dessa apresentação. Temos apenas perspectivas. Ao escolher algo, removemos outras possibilidades. O lamento da ausência de forma, o que não podemos decidir, mas que nos afeta. Por exemplo, na psicologia, o inconsciente. E o terceiro, o lamento da contingência. E aí o Riquet retoma o Heidegger: não escolhi viver e existir. Somos jogados na existência. Nós não nascemos, nós somos nascidos. Então, esse é o lamento da própria contingência, que está relacionado com o voluntário e com o involuntário. E o segundo momento da hermenêutica do Riquet é propriamente a hermenêutica do texto, que ele apresenta desde a obra O Conflito das Interpretações, que mostra de uma passagem da hermenêutica do símbolo para uma questão da metáfora, uma obra gigantesca, metáfora viva, e depois vai concluir com conduzir para do texto ação ou até mesmo teoria da interpretação. E ele vai debater com Schleiermacher, Dilthey, Heidegger e Gadamer, considerados os clássicos da hermenêutica. Alguns debatem se o Paul Ricoeur é um clássico também ou não. Um debate que, para mim, não é uma coisa de primeira ordem. 3 pontos nessa hermenêutica do texto são importantes. A primeira é a crítica que ele faz ao Heidegger, de que ele fez uma elaboração ontológica da compreensão que se torna incapaz de dar conta das questões epistemológicas do cotidiano, do conhecimento, aquela famosa crítica à antropologia, biologia, psicologia na obra Ser e Tempo. E por isso o Paul Ricoeur propõe uma via longa, em contraposição à via curta do Heidegger, que ao invés de partir diretamente, de cair direto numa ontologia, sem conseguir dar conta da epistemologia, ele pensa, então, de uma epistemologia da interpretação a uma ontologia quebrada. Ele sabe que ele não vai dar conta de uma ontologia como o Heidegger conseguiu pensar. E ele acredita que esse é um dos pontos limitantes e talvez o mais acessível para nós enquanto hermeneutas. O segundo ponto, uma tensão entre a hermenêutica das tradições, do Gadamer, e a crítica das ideologias do Habermas. Foi um grande debate a partir dos anos 60 e 70 e que tem produzido muitas interpretações. E ele também entrou nessa discussão. E, por fim, uma tensão entre a hermenêutica romântica, e aí o professor Aloysio, que pode questionar muito bem isso, e com todos os méritos fez isso no seu livro da tese de doutorado, de que o Schleiermacher não teria apresentado devidamente a questão da linguagem, por isso ainda tenha ficado numa hermenêutica romântica. E ele debate esse ponto com as novidades ou as inovações da hermenêutica estrutural e da semântica estrutural, e da linguagem analítica.
Então, os principais temas dessa hermenêutica vão ser o símbolo, pensado como excesso de sentido, a metáfora, que apresenta uma tensão entre a linguagem e entre esta e a realidade, e aí ele entra propriamente, então, na questão do texto, apresentando primeiro uma dialética que dá conta do discurso, procura recuperar a dimensão do discurso, em que o elemento central é a frase e não mais o signo, e aí ele tem uma certa dívida com o Gardner, principalmente de um dos textos, se não me engano foi o próprio professor Luiz quem traduziu, do conceito à palavra, que tenta desconstruir a própria ideia de ciência da linguagem, pensando como se fosse conduzindo para a dimensão da vivência, que é o que ele vai chamar da dialética do evento e da significação. De algum modo, esse momento que nós estamos apresentando, conversando, perguntando, dialogando, faz parte de um evento, mas que ele se torna evanescente se não tivesse essa forma de fixação que nós temos, virtual, né, com a tecnologia, e que o Paul Ricoeur trabalhava, então, com a ideia do texto, que é propriamente a da significação. Para ele, essa dialética tem dois elementos fundamentais. Primeiro, o genuíno acontecimento da fala. E o segundo, a sua permanência pelo conteúdo proposicional, intencional e referencial. E o texto, por sua vez, que é uma dialética que migra da dimensão da fala para a escrita. A gente sabe, né, que não é a mesma forma de produzir argumentos quando a gente fala e quando a gente escreve. São diferentes. O texto, né, do Mário Osório Marques é um clássico que demonstra muito bem isso. E o Paul Ricoeur procura mostrar uma relação entre a fala e a escrita, pela ideia do texto. Ele afirma que a escrita é a plena manifestação do discurso. Texto é o discurso como inscrito e trabalhado pelas regras produtivas da composição literária. A sua fixação, por sua vez, produz um processo de alienação e distanciação. E, por fim, a referência, que pelo texto não é mais ostensiva, mas é o projeto de um mundo ou de habitar o mundo. E aí nós entramos, então, em duas dialéticas que mostram, nessa dimensão da linguagem, daquilo que nós produzimos como obras humanas fixadas pela escrita, pela arte, por todas as formas que a gente pode pensar, numa dialética, primeiro, da distanciação e apropriação. A professora Carla, ontem, na abertura, ela fazia uma menção ao Paul Ricoeur, mostrando essa dialética. Primeira, que quando nós partimos para a escrita, quando trabalhamos com essa forma de comunicação humana, nós temos uma distanciação produtiva, que é utilizada como uma espécie de instrumento epistemológico. Há um estranhamento na escrita. O texto, ele foge das nossas mãos. O autor não responde mais no próprio texto, é o texto, em seu conteúdo intencional, proposicional e referencial, que vai ter que falar por si mesmo. Então, a alteridade que está nesse texto é o outro, a tradição, o mundo, os sentidos que são produzidos. E essa distanciação, segundo o Paul Ricoeur, ela é a impossibilidade de um conhecimento absoluto, tal como Hegel pensava, ou pelo menos intencionava. Esse primeiro par da distanciação, ele é fundamental e tem sentido na interrelação com o conceito de apropriação. Apropriar-se é fazer ser o que era alheio, é recuperar o sentido daquilo que nos acontece. E aí tem um viés gadameriano daquilo que nos acontece, né, principalmente da obra Verdade e Método. A autocompreensão na própria compreensão do mundo, compreender-se como alguém que compreende. E a apropriação, por fim, é encontrar um mundo possível e nele se orientar, a partir do texto, da alteridade, de uma obra de arte, enfim, daquilo que é uma expressão da vida humana fixada, e criar, a partir dele, um novo modo de ser. E a segunda dialética é da compreensão e da explicação.
O conceito de compreensão deve-se principalmente a Heidegger e Gadamer, na obra do Paul Ricoeur. Ele vai dizer o seguinte: nós, de algum modo, sempre estamos compreendendo. Quando alguém diz não compreendi, já é uma forma de compreensão. Ser no mundo, de algum modo, é compreender. Estar situado num horizonte, o conceito que apresentava lá como pressuposto, como doador de sentido, no mundo e mediado pela linguagem. Então, a compreensão sempre é um modo de ser e habitar o mundo. Aí tem uma interpretação que coloca uma certa diferenciação entre Schleiermacher e Dilthey e Heidegger e Gadamer, dizendo que, dentro de uma hermenêutica técnica, nós interpretamos para compreender, e dentro de uma perspectiva ontológica, a virada ontológica, nós já sempre estamos compreendendo. E pela possibilidade da compreensão, que ela é um modo de ser, nós podemos interpretar e elaborar ou estar na verdade ou não verdade, segundo a terminologia heideggeriana. Mas segundo Paul Ricoeur, que faz esse percurso de uma via longa, é preciso debater e pensar com a ciência da linguagem, e por isso o momento da explicação, que aí entra autores como Habermas, né, pensando na crítica das ideologias, ou toda a possibilidade da própria crítica da tradição. Então, a explicação é um processo que evidencia a autonomia das obras humanas para além da intencionalidade do seu autor. É uma construção e reconstrução linguística do texto, obras da vida fixada. E, por fim, é a possibilidade do texto ou de uma obra apresentarem sentidos potenciais de vida para os outros dentro de uma tradição, dentro de uma cultura. E a partir desses dois elementos que eu apresento, então, da hermenêutica, de uma interpretação do voluntário e do involuntário, e depois da dialética da apropriação e distanciação e da explicação e compreensão, eu encaminho para as considerações para tentar pensar essa questão dos limites. Primeiro, entrar na hermenêutica não é estar de posse de uma possibilidade ilimitada, mas experimentar os limites do aberto pelo conflito das interpretações. Compreender e interpretar são possíveis na relação entre sujeitos no mundo por meio da linguagem e uma tradição. A experiência vivida acontece na limitação do aqui, o espaço, e agora, o tempo, no mundo e no horizonte de doação de sentido que permanece privado para cada sujeito na sua individualidade. Aí aparece, para Ricoeur, principalmente quando ele apresenta a questão do falante, do locutor, há um debate com Austin, os atos de fala. Ele diz que a comunicação é a possibilidade de romper com a solidão vital, essencial de cada um. Quando nós estamos num momento de dor profunda, de uma perda, nós podemos narrar, explicar, gestualizar, mas o outro não conseguirá sentir a dor que eu sinto. E esse é um dos pontos que a gente poderia explorar mais e aprofundar, principalmente nesses momentos de pandemia, em que não há uma escuta e não há uma compreensão da dor do outro que perdeu. A gente vê no nosso cotidiano pessoas que não acreditam nem na pandemia, porque não perderam ninguém. Por mais que nós apresentamos números, e os números não significam nada em termos de dor, porque a dor é a perda em si mesma, então aparece esse elemento dessa limitação. Também o ato de comunicar, o locutor, o escritor, o autor, nunca é um modo total. Essa dor que nós não conseguimos entender é porque nós temos uma limitação na própria expressão. Nós não conseguimos dizer tudo o que está se passando com nós. É um modo de falar a alguém. É um gesto de superação dessa solidão. Mas é uma conexão sempre de dois eventos, em que tem um locutor e um ouvinte. A hermenêutica, para o Paul Ricoeur, é uma forma autônoma de interpretação do mundo humano, mas que sempre se refere a algo que a precede. Ela nunca absorve ou exaure toda a riqueza, multiplicidade e ambiguidade da experiência humana. Por isso, para ele, a filosofia está sempre ligado
a algo externo, a vida, o ser, a realidade. E esse ponto, para ele, é importante para debater a questão do limite, não como polaridade, mas como proximidade, como diálogo, como encontro do diferente, que ele vai, permite, pelo menos, a gente pensar dos cuidados que devemos ter na atualidade para não retomar a dualidade moderna na epistemologia entre sujeito e objeto, ou até mesmo na psicologia, entre o saudável e o doente, o normal e o patológico, dentro da ética, o bom e o mal, dentro de uma ideia de fundamento e metafísica, Deus e família, e cultura. Então, são termos que aparecem e que voltam de novo dentro dos nossos debates e que moldam, às vezes, a cultura, dizendo são formas diferentes de aparecer essa ideia de que alguns são sujeitos e outros são objetos, que não merecem ser escutados, que não merecem o espaço, o tempo de poder dizer a sua palavra de como querem o mundo. Então, na obra do Paul Ricoeur, aparece essa crítica à dualidade moderna, que parecia, de certa forma, estar superada no início do século passado, mas que retoma com certa força uma versão armada do maniqueísmo com a Guerra Fria e outras formas possíveis. Essa dualidade entre o sagrado e o profano envolve as questões de crença, de religiosidade e também de própria expressão. E também que conduz a uma espécie de ódio ético, que é uma expressão de um aluno do Heidegger, um sul-coreano, que eu agora não lembro propriamente o nome, é um nome complicado de pronunciar, em que eu tenho bons motivos e boas razões para odiar o outro, porque o outro, ele não presta, ele não é sujeito, ele não merece viver, ele está na categoria de objeto. Também, e talvez logo depois do nazismo, nós temos isso principalmente com Bertolt Brecht, que tem uma proposição célebre, isso, alguém, o Paulo Fenster, aí, obrigado, colocou esse nome, coloca de que a cadela do nazismo está sempre no cio. É uma metáfora um tanto pesada, mas, ou seja, que nós nunca temos a vida humana garantida, apesar de todas as teorizações, nessas narrativas belíssimas, como o professor Luiz fez sobre a solidariedade, ela nunca está garantida, não é uma natureza a solidariedade, nós precisamos construir ela constantemente. Então, as narrativas identitárias puritanas, elas renascem constantemente e, às vezes, confundem as pessoas, em que as perspectivas epistemológicas dessa dualidade sujeito-objeto aparecem em dimensões antropológicas, religiosas, classicistas, assim por diante. Por isso, Ricoeur vai dizer o seguinte: a interpretação nunca alcança uma verdade absoluta. E aí ele concorda com Schleiermacher que temos apenas uma aproximação da verdade. Ou então com o próprio Nietzsche, temos apenas interpretações. E também que, de algum modo, e isso é para, mesmo a gente apresentando e compreendendo isso, ter o cuidado de que podemos estar enganados com os nossos argumentos. Que ele retoma uma ideia do Heidegger, de algum modo já sempre estamos na verdade e na não verdade, na autenticidade e na inautenticidade. E a interpretação, e aí tem um ponto que aparece de modo mais incisivo na obra do Rilke, a relação que toda interpretação só existe pela tradição, e a própria tradição sobrevive na e pela interpretação. Em Rilke diz: não tem nada mais interessante do que ser um iniciante no experimentar a vida, escrever uma palavra atrás de um travessão milenar. E isso, nessa pandemia, manifesta isso de modo muito forte. Nós somos inexperientes com pandemia. Não sei se tem alguém nesse grupo que já passou por uma pandemia, que tem experiência. E precisamos construir isso. Somos inexperientes. A vida é sempre um início, um reinício constante. E por isso nós devemos aprimorar a dialética do dizer e do escutar. Numa época de tecnologias, estamos ansiosos sempre por falar, escrever, postar,
dizer, e o que de fato escutamos. Outro ponto, dentro dessa dialética do escutar e do dizer, dois conceitos, de tolerância e de serenidade. Um conceito que é forte no Heidegger, um texto chamado A Serenidade, onde é que ele mostra de que nós devemos dizer sim e não ao mesmo tempo para a tecnologia. E com isso nós questionamos a questão da instrumentalização. Pensar o não dito no dito, segundo a terminologia do Gadamer. Por isso, o reconhecimento de si é um reconhecimento dos próprios limites, de ser em que a alteridade ela se dá já na própria ipseidade, que aparece uma tese central na obra O Si Mesmo como um Outro, do Paul Ricoeur. Por isso ele aponta, os limites do discurso, nunca conseguimos dizer tudo, o outro nunca consegue aprender tudo. E para quem trabalha com educação, isso é um ponto-chave. Os limites da escrita, o autor considerado como morto no próprio texto, para ressurgir como intencionalidade textual. Limites epistemológicos, nenhuma teoria tem a idade da humanidade, nenhuma interpretação diz o ser de modo total. Limites ontológicos, sempre operamos com uma compreensão do ser, mas sempre como ser interpretado, uma ontologia como terra prometida. E assim vou me encaminhando para o final. Retomo alguns interlocutores do Paul Ricoeur que aparecem nele, que mostram essa ideia do limite como uma coisa extremamente positiva, uma questão em que o outro, em todas as suas manifestações, em todas as suas vozes, tem espaço, tem tempo, numa convivialidade comum. Primeiro, uma proposição, uma frase do Hölderlin, lá onde há o deserto, cresce o que salva. Na sequência, a abertura da primeira elegia do hino do Rilke, quem, se eu gritasse entre as legiões dos anjos, me ouviria? E mesmo que um deles me tomasse inesperadamente em seu coração, aniquilar-me-ia sua existência demasiado forte. Sigo uma proposição do Heidegger, nenhuma época soube tantas e tão diversas coisas do homem como a nossa, mas em verdade nunca se soube menos quem é o homem. E por fim, Ricoeur é o texto com seu poder universal de desvelamento de um mundo que fornece a si mesmo, que fornece um si mesmo ao ego. E termino com uma proposição do Rilke, que eu não preciso nem dizer a importância, porque ela aparece como abertura da obra do Gadamer, Verdade e Método, que é a seguinte: apanhar o que tu mesmo jogaste ao ar nada mais é que habilidade e tolerável ganho. Somente quando, de súbito, tens de apanhar a bola que uma eterna comparsa de jogo arremessa a ti, ao teu cerne, num exato e destro impulso, num daqueles arcos do grande edifício da Ponte de Deus, somente então é que saber apanhar é uma grande riqueza, não tua, mas do mundo. Obrigado, né? Espero não ter cansado os demais com essa fala e também que possa ter sido pelo menos um pouco compreensível. Estou começando a escrever o texto, o Luiz já apareceu com o texto pronto, o meu eu tenho uma palestra pronta, né, uma fala pronta, mas que precisa agora fazer essa transição da fala para a escrita, seguindo os próprios princípios do Paul Ricoeur. Obrigado